Você treina, come certo e mesmo assim os resultados não aparecem. Mais estranho ainda, quanto mais você se esforça, mais cansado fica e mais difícil é secar a barriga. E a sua força parece travada. Talvez o problema não esteja no seu treino, nem na sua dieta. O nome dele é cortisol, o hormônio do estresse. Em doses certas ele mantém você vivo, mas quando fica alto por tempo demais, ele pode sabotar seus ganhos de massa muscular, aumentar a gordura abdominal, piorar o sono, mexer com sua imunidade e encurtar sua longevidade. E hoje você vai entender sem romantização como isso acontece e como se defender. Este vídeo é um mergulho profundo com evidências científicas e táticas práticas. Se você quer crescer e secar sem virar refém do estresse, fica comigo até o final. Mas antes de irmos para o vídeo, eu lhe peço que deixe seu like e se inscreva no canal, para incentivar o nosso trabalho de pesquisa por aqui. Então agora vamos falar quando o hormônio do estresse vira o inimigo de sua evolução. Mas primeiro temos que entender o que é o cortisol e por que o pico não é o problema, mas sim o crônico. O cortisol é um glicocorticoide liberado pelas adrenais como resposta a estressores. Ele segue um ritmo circadiano, costuma ser mais alto de manhã e mais baixo à noite, padrão essencial para acordar, regular energia e metabolismo. Revisões mostram que o sono e relógio biológico organizam esse ritmo. Bagunçar a rotina e o sono desalinham essa curva natural. Durante o treino, picos agudos de cortisol podem acontecer, e isso não é ruim por si só, é parte de resposta ao esforço. O problema surge quando o cortisol permanece elevado ao longo do dia e da noite, sem recuperar, típico de estresse crônico, privação de sono e rotina desregulada. Estudos clássicos e recentes ligam a falta de sono à elevação do cortisol na noite seguinte e a distúrbios metabólicos. Então, picos curtos são fisiológicos, altos e crônicos são corrosivos. Mas e como o cortisol alto por muito tempo sabotará sua hipertrofia? A literatura é clara. Glicocorticoides em doses catabólicas aumentam a quebra de proteína muscular e inibem a síntese, ativando vias como a ubiquitina proteasoma, resultando em atrofia. Mesmo em não doentes, dados genéticos associam níveis mais altos de cortisol a menos força e menor massa magra, sinalizando impacto direto do ambiente hormonal na sarcopenia e no desempenho. O cortisol e a testosterona competem dentro do corpo. Quando o cortisol fica alto por muito tempo, ele inibe o eixo hormonal que produz testosterona. Sem contar que o cortisol usa os mesmos precursores hormonais, como o colesterol, desviando a matéria-prima da testosterona para o próprio cortisol. Então, se seu cotidiano mantém cortisol cronicamente alto, você treina, mas passa o resto do dia enviando sinal catabólico ao músculo, o saldo tende a ficar negativo. Uma observação importante é que revisões modernas sobre hipertrofia lembram que a obsessão por picos hormonais do treino é exagerada. O que mais pesa é sobrecarga progressiva, volume adequado, dieta e recuperação. No canal temos um vídeo onde abordamos melhor o segredo para um ganho de massa mais expressivo, tudo de acordo com o que a ciência testou e indica ser o melhor. Vale a pena conferir. Então você pode até se esforçar no treino, mas graças ao cortisol pode estar perdendo músculos sem perceber. E como o cortisol crônico dificulta o emagrecimento e acentua a barriga. Estudos clássicos mostram que pessoas com maior reatividade de cortisol ao estresse tendem a exibir acúmulo central de gordura, perigosa gordura visceral. Revisões sobre estresse crônico e obesidade descrevem a via. Cortisol alto aumenta a preferência por alimentos hiperpalatáveis, altera a sinalização de fome e saciedade e favorece gordura abdominal. Em termos de comportamento, o estresse puxa você para comfort foods, alimentos ricos em açúcar e gordura. Ensaios e revisões relatam que o estresse pode elevar a ingestão e o desejo por hiperpalatáveis, embora exista variabilidade individual, ou seja, algumas pessoas perdem o apetite agudamente. Então, cortisol crônico gera mais fome emocional, pior escolha alimentar e resistência à perda de gordura e acúmulo de gordura mais visceral. Isso é uma armadilha metabólica construída tijolo por tijolo, dia após dia. Mas cortisol cronicamente alto não ataca só o shape, ataca a saúde inteira. Se você quer um exemplo mais extremo do que o cortisol faz no corpo, olhe para a síndrome de Cushing. Quando há cortisol excessivo por muito tempo, vemos ganho de gordura central, perda de massa muscular, hipertensão, hiperglicemia e diabetes.
osteoporose e infecções recorrentes. Guias de sociedades endócrinas e instituições oficiais descrevem esses efeitos e o aumento da mortalidade se não tratado. Mesmo abaixo do nível de doença, a disfunção do eixo HPA e a exposição a cortisol crônico se relacionam a pior sono, pior controle glicêmico e alterações imunes. Revisões destacam que glicocorticoides suprimem inflamação, ótimo em curto prazo, mas o uso prolongado em níveis elevados aumenta o risco de infecções e desequilíbrios imunes. Há também evidências de que resistência ao receptor de glicocorticoide em contextos de estresse crônico atrapalha a regulação inflamatória. Moral da história: manter cortisol cronicamente alto é como viver com um modo de emergência ligado, caro para seu corpo e incompatível com performance, estética e longevidade. Vamos falar de 7 gatilhos modernos que mantêm seu cortisol alto e como reconhecê-los. O primeiro e talvez o principal é o sono curto, com menos de 7 horas de duração e horários variáveis, que elevam o cortisol e bagunçam o ritmo circadiano. Já comentamos aqui no canal sobre os perigos de noites de sono mal dormidas e como conseguir uma melhor noite de sono. Se você não viu, vale a pena conferir. O segundo é um déficit calórico agressivo por muito tempo. A tentativa de reduzir gordura a todo custo acaba somando estresse fisiológico. Então, fome e compulsão aparecem. O terceiro fator seria treino e sempre até o limite, sem fazer deloads, que seria alguns dias de treino mais leves, sem uma intensidade exagerada, para que o corpo possa melhor se recuperar e o cortisol abaixar, e com isso desfavorecer o overreaching overtraining. Um outro fator é a luz de telas à noite, que desloca sinal circadiano, piorando o sono e piorando o cortisol e a insulina. Cafeína tarde da noite também é outro fator, pois encurta e fragmenta o sono. O sexto é o estresse psicossocial crônico, como por exemplo trabalho, motivos financeiros e relações, que aumentam a reatividade de cortisol. E o último é a soma de dois fatores: treino tarde e mais telas depois, gerando um pico fisiológico combinado com o atraso do sono, gerando assim um cortisol alto à noite. Lembrando que à noite, biologicamente, os níveis tendem a estarem menores. E aqui então vai um contra-ataque prático para esses gatilhos, um protocolo antagonista do cortisol para quem treina, com o objetivo de reduzir a exposição crônica ao cortisol, preservar picos fisiológicos úteis e blindar hipertrofia e cutting. Sendo o primeiro, claro, 7 a 9 horas de sono consistentes, com horário fixo para deitar e levantar, inclusive finais de semana. Vale lembrar novamente que tem um vídeo no canal se aprofundando mais sobre esse assunto. Mas aqui vai uma dica prática de higiene do sono: 90 minutos sem telas antes de dormir, quarto escuro e fresco, cafeína só até 6 a 8 horas antes de dormir. Se treinar à noite, finalize com rotina de desligar, que seria uma respiração 4-7-8, que consiste em inalar durante 4 segundos, prender a respiração por 7 e expirar por 8 segundos. Um banho morno também é uma excelente dica. E se preferir para evitar telas, faça uma leitura leve. Periodize o estresse do treino. Faça semanas de deload a cada 5 a 8 semanas. Mantenha a progressão sem viver na falha total. E atento a alguns sinais de alerta: queda sustentada de performance e dor articular persistente. Reduza a carga ou volume por 7 a 10 dias, caso esses sintomas apareçam. Mantenha uma nutrição à prova de estresse. Proteína 1,6 a 2,2 gramas por quilo corporal diariamente para manter a síntese proteica e mitigar o catabolismo. Carboidrato suficiente, especialmente ao redor do treino, para frear resposta catabólica pós-exercício e controlar apetite no resto do dia. Déficits modestos no cut e refeições mais estruturadas unindo proteína, fibra e gordura boa, para estabilidade glicêmica e menor fome reativa ao estresse. Faça aeróbico leve e moderado em dias de off, como uma caminhada no parque ou alguns minutos de bicicleta. Meta-análises apontam que exercício regular pode reduzir o cortisol em repouso e melhorar o sono. Uma outra dica também é fazer respiração diafragmática de 5 minutos por 2 a 3 vezes no dia. Durante a rotina, acabamos executando a chamada respiração torácica. Quando paramos e fazemos uma respiração consciente e diafragmática, os níveis de cortisol tendem a diminuir. Outra dica é uma exposição à luz solar pela manhã para ancorar o relógio biológico e facilitar a produção de melatonina, que é a substância que nos dá sono.
Uma dica extra para quem trabalha em turnos noturnos: estudos mostram desalinhamento do cortisol e riscos associados. A recomendação é bloqueio de luz pós-turno, opte por blackouts nas janelas para um quarto totalmente escuro e, de preferência, tenha sempre o mesmo horário para dormir e também controle o uso de cafeína durante a madrugada. E como complemento, temos alguns mitos rápidos para você não cair. Falam que qualquer pico de cortisol é ruim. Isso é falso, pois picos agudos do treino são fisiológicos. O problema é o tônico cronicamente elevado. Se meu treino sobe cortisol, preciso evitar. Isso também é falso. Treino é sinal anabólico no conjunto. O que corrói é sono ruim, estresse constante e déficits extremos. E o outro é só cortar carbo para baixar o cortisol. Reduzir carbo sem critério pode piorar estresse e fome em alguns perfis. Ajuste inteligente costuma funcionar melhor. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e não deixe de se inscrever no canal para continuar apoiando o nosso trabalho por aqui, para que possamos sempre trazer o que a ciência comprova ser o melhor para a nossa saúde. Também não deixe de conferir o link na descrição para comprar suplementos originais de marcas renomadas com a entrega rápida do Mercado Livre.